aula, vamos abordar as condutas iniciais a serem adotadas frente a uma vítima de parada cardiorrespiratória. Os conceitos discutidos nesta aula têm como referência as diretrizes 2015-2020 da Sociedade Americana do Coração e da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. A urgência e a emergência caracterizam-se por situações inesperadas de atendimento imediato, com necessidade de conceitos importantes para o socorrista. O treinamento do público leigo mostrou-se fundamental no impacto da sobrevida, estimando-se que o aumento das chances pode alcançar ganho de 30% a 50%. A parada cardiorrespiratória, ou PCR, é o limite da gravidade que impõe a necessidade de atendimento imediato por parte da equipe de saúde. Os conceitos atuais reforçam o termo hora dourada, em virtude da degradação da concentração de oxigênio na corrente sanguínea, levando à hipóxia tecidual. Portanto, a oxigenação deve ser prontamente restabelecida. Evitar a hipóxia e anóxia cerebral é o objetivo de todo atendimento. Haja vista que o cérebro não suportaria mais que 3 minutos sem oxigênio, dando início à isquemia e danos imprevisíveis, o que, teoricamente, após 10 minutos ou menos, pode levar a lesões cerebrais irreversíveis. A medida imediata para atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória é a realização das manobras de reanimação cardiopulmonar, restabelecendo a viabilidade imediata da circulação e oxigenação. O principal objetivo é reanimar o coração e manter a oxigenação e perfusão cerebral. Erroneamente, a reanimação é designada ressuscitação. É fundamental diferenciar a parada cardíaca da parada respiratória, podendo uma levar à outra. As arritmias, em conjunto com quadros de hipóxia, levam à parada cardíaca, sendo as arritmias ventriculares, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular as mais graves. A assistolia refere-se à parada da contração miocárdica e a mesma pode ocorrer em consequência da fibrilação ventricular não revertida. O atendimento da parada cardiorrespiratória foi estabelecido sobretudo pelo médico austríaco Peter Safar, anestesista e intensivista que em 1950 desenvolveu as técnicas de reanimação, incluindo respiração boca a boca. Safar ainda contribuiu para a sistematização do atendimento, desenvolvendo o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. Constituem-se fatores preponderantes diante de uma emergência: saber reconhecer um problema de saúde, tomar decisão rápida, saber pedir ajuda, estar treinado para uma emergência e sentir-se competente para atuar. Dentre as situações que necessitam de atendimento imediato, podemos citar perda súbita da consciência, dor precordial, sangramento importante, dificuldade respiratória, déficit motor agudo. Nenhuma situação clínica supera a prioridade de atendimento da parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é definida pela Sociedade Americana do Coração como a cessação da atividade mecânica do músculo cardíaco, confirmada pela ausência de sinais de circulação. Para tentar restabelecer a circulação espontânea da vítima, os socorristas devem realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar, ou RCP, as quais fazem parte de uma intervenção rápida, apropriada, coordenada e padronizada, para que alcance o sucesso em sua reversão. A perda da consciência pode estar associada à parada cardiorrespiratória. Portanto, diante de uma pessoa inconsciente, a checagem do pulso é obrigatória. A ausência de pulso central
configura o diagnóstico da parada cardiorrespiratória. Portanto, independente do ritmo cardíaco, as manobras de reanimação cardiopulmonar devem ser iniciadas priorizando-se a compressão torácica e a ventilação. A reanimação obedece técnica e sistematização, devendo em ambiente hospitalar ou não haver liderança, material adequado e membros com funções pré-estabelecidas. As manobras básicas de reanimação cardiopulmonar podem ser realizadas por um ou dois socorristas treinados. Já as manobras avançadas precisam ser realizadas por uma equipe composta por no mínimo 3 membros, sendo escalados nas funções de massagem cardíaca externa ou compressão torácica, ventilação, administração de medicamentos e manuseio de equipamentos, contando obrigatoriamente com a presença de profissional médico. A reanimação cardiopulmonar tem como finalidade restabelecer a circulação com o objetivo principal de oxigenar os tecidos, predominantemente o neural, e é composta por compressões torácicas, ventilação e utilização do desfibrilador externo automático, ou DEA. Estudos recentes demonstram que a maior importância concentra-se na manutenção do fluxo cardíaco para a perfusão cerebral, ou seja, a realização da compressão torácica. E deve-se evitar a interrupção da massagem cardíaca externa por tempo superior a 10 segundos. A ventilação não é recomendada no suporte básico de vida para os socorristas leigos, ou seja, indivíduos que não são profissionais de saúde. Na impossibilidade de realizar ventilação e compressão torácica, dê preferência pela compressão torácica. Massagem cardíaca externa ou compressão torácica. O coração localiza-se entre o externo e a coluna vertebral. O objetivo das compressões torácicas é promover o esvaziamento das câmaras cardíacas, fazendo com que o sangue seja ejetado, mantendo assim a perfusão tecidual, principalmente do cérebro. As compressões devem ser realizadas de forma rápida e efetivas, ou seja, permitindo o esvaziamento das câmaras cardíacas durante a compressão e o completo retorno do tórax ao final da mesma. Deve-se evitar repousar as mãos sobre o tórax ao final das compressões. A efetividade das compressões pode ser checada através da palpação do pulso femoral durante a realização da mesma. Neste caso, pelo terceiro socorrista, que inclusive deve estar sempre preparado para revezar com o socorrista que estiver realizando as compressões. Cada socorrista deve realizar no máximo 5 ciclos de reanimação, o que corresponde a aproximadamente 2 minutos, visto que, após este tempo, a efetividade declina consideravelmente, comprometendo assim a qualidade da reanimação. Os pontos anatômicos indicados para compressão, segundo as diretrizes 2015-2020 da Sociedade Americana do Coração, são: em lactentes, deve-se realizar a compressão no ponto central de uma linha imaginária entre os mamilos, sobre o externo, logo abaixo da linha mamilar. As compressões devem ser realizadas com 2 dedos, indicador e anelar, ou 2 polegares. Em crianças, utiliza-se como referência o ponto central de uma linha imaginária entre os 2 mamilos, na metade inferior do externo. As compressões devem ser realizadas com a base de uma das mãos. Em adultos, a referência é o terço inferior do externo, que pode ser localizado deslizando os dedos sobre a borda das costelas até o processo estifoide e medindo 2 dedos acima do mesmo. As compressões devem ser realizadas com a base de uma das mãos,
a outra mão deve ser colocada por cima com os dedos entrelaçados de forma que não toque o tórax da vítima. A profundidade das compressões torácicas também varia de acordo com a faixa etária, sendo recomendado comprimir em recém-nascidos e lactentes 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, o que corresponde a aproximadamente 4 centímetros. Em crianças, a profundidade das compressões é de aproximadamente 5 centímetros e em vítimas adultas, 5 a 6 centímetros a partir da parede anterior do tórax. Com relação ao número de compressões, recomenda-se a realização de 100 a 120 compressões por minuto, minimizando a interrupção do intervalo entre uma compressão e outra. De acordo com as diretrizes 2015-2020 da Sociedade Americana do Coração, a relação compressão-ventilação no suporte básico de vida obedece os seguintes princípios. Indivíduos recém-nascidos devem receber 3 compressões para cada ventilação, independente de serem reanimados por 1 ou 2 socorristas. Lactentes e crianças reanimados por 1 socorrista devem receber 30 compressões para cada 2 ventilações. Se os mesmos forem reanimados por 2 socorristas, deve-se realizar 15 compressões para 2 ventilações. Indivíduos adultos devem receber 30 compressões torácicas intercaladas por 2 ventilações, independente de estarem sendo atendidos por 1 ou 2 socorristas. Ventilação. A ventilação pode ser ofertada de 3 formas: boca a boca, boca-máscara ou bolsa-válvula-máscara. Ventilação boca a boca. Para esta modalidade de ventilação, o socorrista deve posicionar-se ao lado da vítima, comprimir as narinas para impedir a saída de ar, abrir a boca da vítima ao mesmo tempo em que eleva o mento ou queixo, favorecendo a abertura das vias aéreas, e então acoplar sua boca. Se a vítima for criança, deve-se vedar a boca e as narinas e aplicar a ventilação. Em caso de suspeita de trauma raquimedular, não hiperestender a região cervical. A efetividade das ventilações pode ser checada por meio da expansão do tórax. Caso não haja elevação do tórax, reposicionar as vias aéreas e considerar a possibilidade de obstrução das mesmas por corpo estranho. Apesar de não haver na literatura nenhum caso relatado de contaminação de socorrista por ventilação boca a boca, recomendamos o uso de dispositivo de barreira, tal qual a máscara de bolso. Ventilação boca-máscara. Para esta modalidade de ventilação, o socorrista deve posicionar-se atrás da cabeça do paciente, em posição cefálica. Comprimir a máscara contra a face do paciente, ao mesmo tempo em que realiza a hiperextensão da região cervical, caso não haja suspeita de trauma raquimedular. Observações. Verificar se a máscara está adequada para o tamanho da face do paciente, utilizar preferencialmente máscara com filtro unidirecional ou pocket mask, não realizar ventilação boca-máscara em pacientes vítimas de trauma facial. Ventilação bolsa-válvula-máscara ou ventilação com pressão positiva. Nesse tipo de ventilação, o socorrista deve adotar a posição cefálica. Com uma das mãos, comprimir a máscara contra a face do paciente e hiperestender a região cervical, caso não haja suspeita de trauma raquimedular. Com a outra mão, comprimir a bolsa. Se a ventilação estiver sendo realizada por 2 socorristas, um deve comprimir a máscara contra a face e hiperestender a região cervical, enquanto o outro comprime a bolsa. Observações.
utilizar sempre máscaras de tamanho adequado à face do paciente, não fazer ventilação por pressão positiva em caso de trauma facial e manter a bolsa sempre conectada à rede de oxigênio. Observações gerais relacionadas à ventilação. As vias aéreas devem estar abertas e desobstruídas antes de iniciar a ventilação. A ventilação deve ser realizada quando a vítima estiver apresentando parada cardíaca, apneia ou gaspe, respiração agônica. A ventilação com pressão positiva ou VPP deve ser sempre ofertada com oxigênio suplementar. A ventilação deve ser realizada em uma frequência de aproximadamente 10 incursões por minuto, ou seja, uma ventilação a cada 6 segundos. As manobras básicas de suporte de vida têm sua sequência de atendimento definida pelo chamado ABCD primário, onde se prioriza a circulação por meio da realização da compressão torácica e desfibrilação e as vias aéreas por meio das manobras de desobstrução e ventilação. A sequência de atendimento é definida pelo algoritmo CABD, sendo C, circulação, A, abertura das vias aéreas, B, ventilação e D, desfibrilação. Primeiramente, devemos verificar o nível de consciência da vítima através de 3 etapas. Estímulo verbal, chame a vítima. Estímulo tátil, toque o ombro da vítima. E estímulo doloroso, comprima o externo. Se a vítima não responde a nenhum destes estímulos, considere que a mesma encontra-se inconsciente. A inconsciência ou rebaixamento do nível de consciência pode levar à parada cardiorrespiratória. Diante da constatação, acione imediatamente o serviço médico de urgência e peça que tragam um desfibrilador. Enquanto aguarda o socorro, verifique o pulso central. Se a vítima não apresentar pulso palpável, inicie as manobras de reanimação cardiopulmonar. Caso a vítima tenha pulso palpável, avalie a respiração por meio da inspeção do tórax. Se a mesma não respira, forneça uma ventilação a cada 6 segundos e reavalie o pulso ao término do ciclo de ventilação, ou seja, após 2 minutos. Assim que houver um desfibrilador externo automático DEA disponível, interrompa as manobras de reanimação e acople as pás ou eletrodos para que seja possível identificar o ritmo de parada. Caso haja indicação, aplique o choque. Caso não seja indicado o choque, continue as manobras e considere a necessidade de manobras avançadas de suporte de vida. Vamos retomar os pontos-chave do atendimento em caso de parada cardiorrespiratória. Diante de uma vítima sob suspeita de inconsciência, avalie o nível de consciência por meio da estimulação verbal, tátil ou dolorosa. Se a vítima responder a um desses estímulos, coloque-a em posição de recuperação, ou seja, em decúbito lateral esquerdo. Caso a vítima não responda aos estímulos verbal, tátil ou doloroso, concluímos que a mesma encontra-se inconsciente. Condição esta que requer atendimento especializado, pois pode evoluir para a parada respiratória ou cardiorrespiratória. Desta forma, chame a ajuda. Ligue 192 ou 193. Retorne à vítima e verifique a presença de pulso central por meio da palpação do pulso carotídeo ou femoral em pacientes adultos e pulso braquial ou femoral em crianças. Se houver presença de pulso palpável, verifique sinais de ventilação por meio da inspeção do tórax. Se a vítima respira, coloque-a em posição de recuperação, ou seja, em decúbito lateral esquerdo. Se a vítima não respira, forneça uma ventilação a cada 6 segundos e após 2 minutos reavalie o pulso. Se houver ausência de pulso palpável, inicie imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar por 2 minutos, o que corresponde a 5 ciclos de compressão e ventilação.
Ao final desta sequência, verifique novamente a presença do pulso. Repita este processo até a chegada do socorro especializado. A desfibrilação é um procedimento indicado diante de duas arritmias cardíacas graves, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Estas arritmias estão presentes em 90% das paradas cardíacas em adulto fora do hospital. São fatais e de péssimo prognóstico, tendo como principal medida de tratamento a desfibrilação precoce. O desfibrilador externo automático, ou DEA, é o equipamento capaz de realizar a leitura do ritmo cardíaco independente do conhecimento do operador sobre arritmias. Através da colocação de pás adesivas no tórax, é possível registrar o traçado eletrocardiográfico e determinar a necessidade de desfibrilação. Segundo recomendações da Sociedade Americana do Coração, cada choque deve ser seguido da realização de 2 minutos de reanimação e o paciente é reavaliado para a necessidade de aplicação de novos choques. Recomendações gerais. O uso do DEA deve ser priorizado em relação às demais terapias, como por exemplo compressão torácica. Entretanto, esta deve ser realizada enquanto o DEA não estiver disponível. Em pacientes portadores de marca-passo ou cardioversores, os eletrodos devem ser posicionados a pelo menos 8 centímetros dos dispositivos para não causar danos a estes. Só utilize o DEA em vítimas inconscientes e sem sinal de circulação. Procedimentos de manuseio. Assim que o DEA é ligado, este inicia comandos de voz e visuais, que vão orientar o operador para a sequência de atendimento. Coloque os eletrodos no tórax da vítima. Exponha o tórax da vítima. Os eletrodos devem ser fixados na pele do tórax. Os eletrodos são adesivos e posicionados do lado direito, abaixo da clavícula, na linha hemiclavicular, e do lado esquerdo, na linha axilar média. No momento em que o DEA estiver disponível, os socorristas devem interromper a reanimação cardiopulmonar para que as pás sejam colocadas. Procedimentos para a colocação das pás. Se houver pelos na região do tórax, onde as mesmas serão colocadas, estes devem ser removidos. O tórax precisa estar seco, portanto, enxugue suor ou água. Os eletrodos são autoadesivos. Retire a proteção e fixe os eletrodos nos locais indicados. Após a colocação dos eletrodos, afaste-se da vítima para que o DEA possa analisar sem interferências o ritmo cardíaco. Esta análise demora aproximadamente 15 segundos. Alguns modelos iniciam a análise automaticamente, após a fixação dos eletrodos. Outros necessitam que se aperte o botão de analisar. Após a análise do ritmo cardíaco, se houver indicação de choque, o DEA emite o seguinte comando de voz: choque indicado. Neste momento, afaste-se da vítima, assegure-se que todos estão afastados e aperte o botão de choque. Se não houver indicação de choque, ou seja, se o ritmo cardíaco não for chocável, o DEA emitirá o seguinte comando de voz: choque não indicado, realize a RCP. Neste caso, os socorristas devem iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar por 2 minutos. Após este período, o DEA irá reavaliar. Importante! Antes de apertar o botão de choque, verifique se você mesmo ou qualquer outra pessoa não está em contato com a vítima. Só aplique choques se o DEA avisar e depois que garantir que ninguém está em contato com a vítima. Após o primeiro choque, aguarde o aparelho entrar em pausa e lhe permitir tocar a vítima. Após a aplicação do choque, o aparelho dará um intervalo de 2 minutos e 10 segundos para que você faça 5 ciclos de reanimação e verifique o pulso. Após este intervalo, o aparelho analisa novamente o ritmo.
Se após estas manobras, choque e reanimação, a vítima apresentar pulso palpável e respiração espontânea, coloque-a em posição de recuperação e aguarde a chegada do serviço médico de emergência com os eletrodos fixados no tórax. Se após essas manobras a vítima apresentar pulso palpável, entretanto não respirar espontaneamente, inicie a ventilação. Pontos fundamentais. Vítimas inconscientes necessitam de acionamento do Serviço Médico de Emergência, SAMU ou Corpo de Bombeiro. Inicie sempre o atendimento pela avaliação do nível de consciência, seguido da verificação do pulso e ventilação. Na dúvida, inicie as manobras de reanimação. Instale o DEA. Após a colocação dos eletrodos, ligue o equipamento. Na indicação de choque, não toque o paciente. Acione o botão de choque somente quando indicado. Reinicie as manobras de reanimação após a aplicação do choque. Caso não tenha protetor de barreira, recomenda-se não ventilar. Qualquer um de nós pode salvar uma vida ou pelo menos tentar que as funções vitais mantenham-se estáveis até a chegada de meios técnicos e humanos mais adequados. Nesta aula, revisamos o conceito de urgência, apresentamos o algoritmo de atendimento básico em caso de parada cardiorrespiratória e os aspectos técnicos das manobras de reanimação cardiopulmonar e manuseio do desfibrilador externo automático. Chegamos ao final desta aula. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!